Amém? Como o pastor falou, nós vamos falar sobre o perdão. Eu ouvi uma história recentemente que um senhor, ele traiu a sua esposa. E aí isso veio a público e ela tomou uma decisão de que não iria perdoá-lo e queria separar por causa daquela traição, em direito dela. Só que eles estavam no início do casamento, já tinham alguns filhos, e ele tomou a seguinte decisão: tudo bem, você quer separar um direito, nós vamos separar, mas eu vou alugar uma casa e eu vou morar aqui na mesma rua, porque eu não quero perder o contato com as minhas filhas, e eu quero estar perto. Ela disse: tudo bem, mas nós vamos separar, não vamos morar junto. E durante 30 anos, ele morou na mesma rua, as filhas cresceram, casaram, todo mundo ficou ali na mesma rua, né? E ele convivia na casa, ia lá na casa e eles almoçavam juntos, porque ele decidiu que ele não iria abandonar a família. E ele não casou de novo também. Permaneceu como se ele estivesse casado. Após 30 anos, ele ficou muito doente, câncer, estágio terminal. E estava internado, e as filhas fizeram uma escala para atender o pai, para acompanhá-lo. E um dia, uma das filhas não conseguiu ir na escala de ficar ali de acompanhante, e sobrou para quem? Para a ex-esposa. Ela disse: bom, eu vou lá, fico com ele. E ela ficou naquele dia com ele. E ele, naquele momento, ele disse para ela assim: olha, eu queria pedir perdão a você mais uma vez por aquilo que aconteceu. E eu quero pedir perdão. Ela disse assim: olha, eu já perdoei você há muito tempo. Na verdade, esses 30 anos eu não voltei por pirraça, porque eu não admitia pirraça, mas eu perdoar mesmo eu já tinha perdoado, mas por pirraça eu resolvi que eu não ficaria mais com você. Aquele senhor veio a falecer naquela mesma semana, e Marcos estava falando aqui da filha que chorava com o pai. O choro daquela mulher era isso: eu poderia ter reatado com ele. Nós perdemos, ela falava assim: eu perdi 30 anos de poder estar com meu esposo em casa, a gente viver junto, mas por pirraça eu não fiz. E esse era o arrependimento dela. Eu estou contando essa história para você e eu sempre me emociono muito com isso, porque a falta de perdão e também a pirraça, aquela coisa de não dar o braço a torcer, de não admitir, de não... rouba a oportunidade de muita gente. E nós não podemos, queridos, permitir que isso aconteça conosco. Nós não podemos. Eu sei que cada um tem uma dor, cada um passou por uma história, e eu não estou aqui para dizer para você que você tem que atropelar tudo isso e perdoar simplesmente. Eu não estou dizendo isso. Mas estou aqui para te dizer que muitas vezes dá para considerar, dá para tomar uma atitude e perdoar, ou pedir perdão, porque nós vamos trabalhar esses dois lados aqui hoje. Primeiro eu quero trabalhar com você sobre você perdoar, porque tem esses dois lados. Muitas vezes a gente precisa perdoar, e muitas vezes a gente precisa pedir perdão, que são dois lados. Porque às vezes a gente ouve uma palavra só sobre você perdoar, mas existem situações em que a gente precisa ir lá e precisa pedir perdão para a pessoa. E como fazer isso? O pedir perdão
é também complicado, porque não pode ser feito de qualquer maneira. Se você usar uma maneira errada ou usar palavras erradas, talvez aquele pedido de perdão até piore a situação. Em muitos casos já aconteceu até isso. A pessoa foi lá pedir perdão, mas piorou, porque ela usou palavras inapropriadas, o tempo foi o tempo errado. Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, sobre qual é a maneira certa de pedir perdão. Porque se pedir da maneira errada pode piorar a situação ao invés de ajudar. Tá bom? Eu quero usar a palavra de Deus aqui para alguns textos. Mateus capítulo 6, versículos 12, 14 e 15. Jesus coloca essa questão do perdão nessa oração modelo, né, que a gente chama da oração do Pai Nosso. E Mateus 6, versículo 12, Jesus coloca essa expressão na oração dizendo assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, na oração modelo, Jesus coloca essa questão do perdão nesta oração, dizendo para nós que há uma necessidade. E ele diz: Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos as pessoas, né? Nos perdoa. E eu fico pensando, né? Se Deus resolvesse de fato nos perdoar, conforme nós realmente perdoamos, como seria o perdão de Deus? Mais embaixo, versículos 14 e 15, diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Aí a coisa aperta mais um pouco, porque Jesus está sendo bem firme aqui. Ele está dizendo para nós que nós precisamos perdoar uns aos outros, e o Pai Celestial também vai nos perdoar. Mas se não perdoarmos uns aos outros, o Pai Celestial também não lhes perdoará as ofensas. Sabe, queridos, a falta de perdão, o que Jesus está dizendo aqui, não é que Deus não vai te perdoar, mas a falta de perdão rouba de nós a comunhão com Deus, porque a gente se afasta do coração de Deus, porque o coração de Deus é um coração perdoador, e quando a gente não libera perdão, a gente se afasta dessa essência do Pai, que é um coração perdoador. Então a gente é castrado na nossa vida espiritual, a gente não consegue ter intimidade com o Pai, porque todas as vezes que a gente olha para Deus, a gente vê um coração perdoador, e a gente olha para o nosso coração e diz: mas o meu coração não é assim. Então a gente perde a essência do Pai na nossa vida. Você está entendendo isso? Nos é roubado essa essência do Pai. E por isso que essa questão do perdão, ela é muito importante, muito necessária. Eu quero ler para você uma parábola de Mateus, capítulo 18, que é a parábola do servo impiedoso. Mateus 18, a partir do versículo 21. Mateus 18, a partir do versículo 21. Diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Vocês conhecem esse texto, né? Então a lei dizia que você deveria perdoar uma pessoa 7 vezes, e essa 7 vezes era no mesmo dia. Então imagine alguém errou e chegava para você: rapaz, me perdoa. E aí: tá bom. Mas no mesmo dia ela errava de novo, ele disse: me perdoa. Você: tá bom. Mas na terceira vez, talvez na segunda, você não queira mais. Rapaz, você já fez isso hoje, daqui de novo. E aí Pedro disse: Senhor, mas quantas vezes pode ser então? E Jesus disse: não só 7, mas 70 vezes 7. O que Jesus estava querendo dizer com essa expressão, queridos, que é perdoar, como Deus nos perdoa, não tem limite. Pastor, mas eu tenho limite. Mas Jesus está dizendo que um coração perdoador,
Ele não vai impor limites. Até aqui eu perdoo, mas, né, até lá não. E aí Jesus responde Pedro dizendo isso, mas até 70 vezes 7. E aí Jesus conta uma parábola a partir do versículo 23 para poder explicar isso. Jesus diz assim: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. E quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante do Senhor e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você deve. E então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. E então o senhor chamou o seu servo e disse: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor o entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Versículo 35: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Jesus conta essa parábola e ela mostra para a gente. Esse Senhor que perdoou essa grande dívida deste homem é Deus. Ele perdoou uma imensa e grande dívida nossa, queridos. Uma dívida que custou tão caro, que custou o sangue precioso do seu filho unigênito. Fomos perdoados de uma dívida que não poderíamos pagar. Nenhum de nós aqui poderíamos, nem se derramássemos nosso próprio sangue, não iríamos conseguir pagar esta dívida, porque era uma dívida impagável, sem condições, não tínhamos nenhuma condição humana de pagar essa dívida. Deus, por seu amor e graça, misericórdia, resolveu nos perdoar. A Bíblia nos fala, né, que não é o esforço humano, né? A salvação é pela graça, é dom de Deus, ela vem da fé, e é para que ninguém se glorie, para que ninguém possa dizer para Jesus assim: Jesus, olha, eu achei até bonito o Senhor ter morrido na cruz, a história, né, é comovente, mas não, por mim não precisava, eu mesmo pude pagar o meu preço. Ninguém vai poder dizer que pagou o preço da salvação sem passar pelo sangue de Jesus. Foi o sacrifício dele, queridos, que nos permitiu acessar o perdão de Deus. Amém? O sangue dele, o sacrifício dele. Não poderíamos pagar. Esse servo que recebe este perdão somos nós. Fomos perdoados, que não merecíamos, mas fomos perdoados. O conservo são as pessoas que muitas vezes a gente olha e diz: não, eu não admito perdoar, olha o que ela fez. Mas nós fomos perdoados por uma dívida impagável, e agora somos levados a refletir sobre: precisamos também liberar perdão, porque fomos perdoados. Imagine se Deus resolvesse de fato, né, olhar e dizer assim: não, você não libera perdão, eu vou retirar o meu, como esse senhor fez. Chamou aquele servo e diz assim:
rapaz, eu liberei um perdão para você que era impagável, como que agora você lançou o outro na prisão por causa de 100 denários? Tudo bem, era uma quantia considerável, 100 dias de trabalho, um denário era um dia de trabalho, mas como que ele foi perdoado por uma quantia imensa? O que ele deveria fazer? Não, vou liberar isso aqui porque eu estou no lucro. Olha a quantidade de dinheiro que eu fui perdoado pelo meu Senhor. Mas quando ele teve que tratar do outro em relação a perdoar, ele disse: não, comigo é diferente. Meu Senhor me perdoou, mas eu não, comigo é diferente. Então a essência do Pai, queridos, como eu disse, é essa essência do perdão. Ele nos trata dessa forma e nós precisamos também entender que nós precisamos tratar as pessoas da mesma forma como fomos tratados e somos tratados por Deus. Lucas capítulo 6, versículo 31, aliás, Jesus fala, vamos ler a partir do 27, do versículo 27, que Jesus fala sobre o amor aos inimigos. Lucas 6, 27 a 31, Jesus diz assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. E se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem, versículo 31, como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Todos nós, eu imagino, queremos ser perdoados, não é verdade? Queremos. E gostamos de ser perdoados. E Jesus está falando: olha, já que você gosta disso, quer que os outros façam isso com você, faça também vocês a eles. Essa é a essência do perdão. Se nós queremos e gostamos, nós precisamos também fazer. Sabe, queridos, alguém já disse que não perdoar é como se você bebesse um copo de veneno e esperasse que a outra pessoa morresse. Vai morrer, mas quem bebe o veneno é quem morre. Quando alguém não libera perdão, ela está ela mesma se matando por dentro. E quando ela não libera perdão, ela está dizendo: olha, eu não quero nem saber de fulano, é ele para lá e eu para cá. Mas a pessoa, por não perdoar, está vivendo a vida do outro. Você entende isso? Porque toda vez que encontra, toda vez que lembra, ela sempre está lembrando daquela pessoa e está vivendo a vida do outro. Então, não liberar perdão é deixar de viver também a sua própria vida para viver a vida do outro. Não liberar perdão adoece a alma. E por adoecer a alma, queridos, o peso disso, ou o preço disso, melhor dizendo, a maioria, por exemplo, dos cânceres que existem, eles estão quase na sua totalidade relacionados às questões mal resolvidas da alma. A maioria dos tipos de câncer, eles estão relacionados à questão emocional. Recentemente, semana passada, eu perdi uma tia de câncer. E não dá para explicar muito por quê, porque só eu entendi isso, ela adoeceu da alma. Porque uma pessoa instruída, uma pessoa que estava ali sempre no médico, ela pegou um câncer de mama e ficou caladinha com aquilo, e aquilo tomou o corpo todo e ninguém sabia. E ela adoeceu e faleceu. Mas há mais ou menos uns 4 anos atrás eu estive na casa dela e eu percebi qual foi o problema dela. Depois agora.
Ela vivia numa casa com um esposo. Pensou numa pessoa difícil, aquele homem. Um filho que ela pegou, ela adotou um filho e nunca falou para o filho que ele era adotado, o João Vitor. E pensa num menino difícil, ingrato, e tratava a mãe de um jeito que a vez que eu fui lá, eu consegui ficar algumas horas lá na casa dela. E eu falei para ela: tia, a sua vida é muito difícil. Ela, E algumas coisas aconteceram no passado, queridos, que ela fechou o coração dela, não conseguiu perdoar, e aquilo gerou aquele problema, e ela veio a falecer semana passada. Porque lhe foi roubada a vida, a oportunidade, a família desestruturada. E a gente percebe que o contexto é esse: a falta de perdão, a falta de reciprocidade, a falta de amor, a falta de cuidado, a falta de afeto um com o outro, tirou dela a vida, o prazer de viver, essa expressão. E às vezes a gente encontra muitas famílias e muitos relacionamentos assim, em que a falta de perdão roubou a afetividade, tirou o amor, tirou a aproximação, tirou o carinho, tirou o afeto. As pessoas estão muitas vezes debaixo do mesmo teto, dormindo na mesma cama, mas estão afastadas um do outro. Muitas vezes por coisas que não foram perdoadas, por coisas que estão guardadas. Às vezes a gente encontra casais que vivem até juntos e aparentemente até bem. E às vezes a expressão é assim: bom, a gente já caminhou até aqui, então também não vou separar. Mas a vida que estão vivendo está muito distante daquilo que Jesus disse que seria uma vida plena, que seria uma vida sobrenatural, uma vida de Deus, por falta de perdão, sabe? Então, quando Jesus disse que nós teríamos vida em abundância, a abundância, ela é essa expressão de uma vida abundante, é uma vida em que nós vamos estar bem espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Nós precisamos ter saúde espiritual, nós precisamos ter saúde emocional e saúde física. E por que eu coloco saúde física por último? Porque se você não estiver bem espiritualmente e emocionalmente, você não terá saúde física. Não vai ter. Não vai ter. Eu vejo muita gente correndo para as academias, e lá na igreja a gente tem muita gente assim, que está na academia, eu também vou. Mas algumas pessoas eu percebo que há um desespero de cuidar do corpo, porque elas acham que aquilo vai trazer uma resposta de satisfação, mas por conhecer algumas coisas na vida daquela pessoa, e por favor, não estou julgando, mas eu sei que não vai adiantar só cuidar do físico, porque o problema está na alma. E muitas vezes o cuidado físico é uma fuga para esquecer do que está lá na alma. Então a ordem, ela não pode ser invertida. Você precisa cuidar do espiritual, depois você cuida do emocional, e aí você cuida do físico. Porque se você tentar cuidar do físico para depois o emocional e o espiritual, a conta não vai fechar. Tem que ser tudo junto, mas um em prioridade o outro. Cuide do espiritual. Lembre que o espiritual depende do emocional, e o emocional do espiritual. Vocês já ouviram aqui, né, o que a gente fala no bálsamo, sobre que nós somos um espírito, que temos o quê? Que temos uma alma e que habitamos num corpo. Então esse corpo, ele representa quem é você, mas esse corpo não é você. Você é um espírito. E você é eterno. A imagem e semelhança de Deus que nós temos, qual é? Porque a gente parece fisicamente com Deus, ou Deus parece fisicamente conosco? Não, Jesus disse que Deus é espírito, está lá, não é? Em João, capítulo 6, Deus é espírito. Deus não é carne como nós.
E qual é a nossa essência? Por que nós somos imagem e semelhança de Deus? Porque nós somos espírito. Mas nós somos um espírito que temos uma alma, e a alma é a sede das nossas emoções, é a sede dos nossos desejos. A alma é onde está o psique, o psicológico. E queridos, uma alma boa, uma alma com saúde, uma alma que consegue liberar perdão, consegue pedir perdão, é uma alma saudável. E uma alma saudável vai gerar um corpo físico saudável. Uma pessoa não terá saúde física se ela tiver uma alma doente. Ela não vai conseguir. Ela vai sempre ter problemas ali. Porque a maioria, volto a dizer, a maioria das doenças físicas estão relacionadas a problemas psicológicos, problemas emocionais, problemas mal resolvidos da alma. Resolve-se um problema da alma, resolve-se a maioria dos problemas físicos que as pessoas têm. E a gente encontra muita gente doente assim, fisicamente, porque a alma está doente. E uma das coisas que mais gera, como eu já falei aqui para vocês, problemas emocionais ou problemas físicos, é porque a alma não liberou perdão, ou porque a alma está fazendo pirraça e também não quer ir lá pedir perdão, que tem esses dois lados. Então, primeiro eu estou dando para você essa ideia de como a Bíblia fala, né, sobre o perdão, que da mesma forma que nós queremos que os outros nos façam, nós precisamos também fazer. Então, queremos ser perdoados, mas queremos perdoar? Temos facilidade para perdoar? Ou temos dificuldade em perdoar? Quem é você em relação a essa questão do perdão? Você é uma pessoa que tem dificuldade de perdoar? Ou você é uma pessoa que, não, pastor, eu consigo fazer isso bem? Por favor, querido, querida, não estou aqui para colocar peso sobre sua vida. Eu estou aqui para ajudar você a pensar sobre isso. Porque viver uma vida sem perdoar é perder a chance de viver realmente uma vida plena. É perder a chance. Mais uma vez preciso dizer que eu sei que cada um tem uma história, e cada um foi ofendido de repente de alguma forma. Mas quando a gente busca em Deus, na essência do Pai, que é um coração perdoador, Deus vai derramar graça e misericórdia e vai nos ajudar, porque existem situações, queridos, que na maioria das vezes é puramente graça de Deus, para nos levar a perdoar alguém que talvez tenha ofendido de uma forma. Pastor, você não sabe o que essa pessoa fez comigo. Você não sabe. Você me pedir para perdoar, você não sabe o que a pessoa fez. Mas eu preciso te dizer que enquanto você não libera esse perdão, quem está morrendo por dentro é você. Não é a pessoa que está lá, que você não libera o perdão. É você que está morrendo. É você que está perdendo a oportunidade de viver. E queridos, quantas pessoas que quando conseguem liberar perdão, a maioria, né, absoluta delas é: pastor, que bênção que eu estou vivendo agora, porque eu consegui liberar perdão. Olha, eu estou mais leve, eu estou mais feliz, estou mais saudável. E a gente percebe isso até na fisionomia, na maneira da pessoa, né? Principalmente quando são pessoas mais próximas, a gente percebe isso, gente. Como que isso é maravilhoso. Então Deus nunca vai nos pedir algo que vai ser prejudicial para nós. Liberar perdão é bênção, mais para quem perdoa do que para quem é perdoado.
Porque às vezes a gente, vou fazer um bem para fulano, perdoar. Não vou perdoar. Ele não merece. Mas não é porque ele merece. É porque você é que merece. Você é que precisa perdoar, porque vai fazer bem é para você. Não é para outra pessoa. É você que vai estar liberado. Você. E é fácil fazer isso, pedir perdão, queridos? Não. Mas é necessário. É necessário, é preciso entender isso. Perdoar é necessário. É fácil? Não. Mas é necessário. Por isso que Jesus coloca na oração do Pai Nosso, por isso que Jesus vai falar sobre Pedro não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, perdoe, 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 pratique o perdão, que isso vai ser bom para você, Pedro, e vai ser bom para todos que ouvirem e olharem para os meus ensinamentos, a prática do perdão. Queridos, a igreja, ela precisa praticar o perdão. Eu e você, nós precisamos praticar o perdão. Nós precisamos perdoar. Amém? Mas eu estou trabalhando agora o primeiro lado, que é a gente perdoar. Mas o outro lado é você ir e pedir perdão a alguém. E aí? Também é difícil, não é verdade? Porque ir lá pedir perdão, a gente tem que popularmente dar o braço a torcer, né? E dar o braço a torcer não é bom. Pedir perdão exige humildade. Pedir perdão exige arrependimento. Pedir perdão exige você ir lá e não saber como é que a pessoa vai te tratar, porque ela pode te tratar mal. E aí a pessoa diz: está vendo, pastor, eu fui lá e não adiantou nada. Mas você foi, aí já adiantou alguma coisa. Pode não ter acontecido agora, mas vai acontecer depois. Então, muitas vezes, gente, esse ir pedir perdão não surte efeitos, porque a pessoa fez, talvez no tempo errado, não era aquele momento. Não é que tem que esperar, o pastor até falou assim, você tem o tempo de hoje, né? Não tem o amanhã e não tem o passado. Mas existem situações que elas estão muito recentes e precisa, dar calma aí. Aconteceu uma situação lá na igreja, há alguns dias atrás, e o irmão me procurou para ir pedir perdão para a filha, né, sobre uma situação. Eu disse para ele: queridão, segura aí, calma. No momento certo, Deus vai nos mostrar e vai nos direcionar, e eu vou falar para você: vai até ela, que ela está pronta. E aí, nesse interim, né, que esse é o trabalho do pastor, né, dos bastidores, eu a chamei para uma conversa, a gente tocou no assunto, ela chorou e tal, mas ela disse assim: pastor, não, eu tô pronta para conversar com o papai. Aí essa semana ele falou comigo, quinta-feira: pastor, e aí, você teve essa conversa lá com ela? Eu falei: sim, querido, pode ir lá conversar com ela que vai dar certo, ela já está pronta, agora ela está pronta. Se ele fosse antes, gente, ela não estaria pronta. Aconteceram algumas circunstâncias e ela entendeu. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, né? Vocês não conhecem quem é. O ano passado a gente perdeu uma irmã querida da igreja. Como foi difícil, né? Aquele velório, o ministério de mais tempo com as pessoas, a gente passa por isso, né? Que a gente vai vendo as pessoas. Que essa irmã já caminhava comigo lá há 15 anos. É como uma mãe que a gente perde. Aquele foi um dos velórios mais difíceis que eu já fiz lá na igreja. Todo velório é difícil, mas aquele, eu orei muito a Deus naquele dia. Eu falei: Senhor, eu preciso de muita misericórdia e graça para conduzir isso aqui hoje, porque não. Eu olhava para a irmã lá e eu falei: meu Deus,
é como se estivesse enterrando minha mãe aquele dia. E aí ela faleceu, e o irmão que ficou, ele, sabe, queridos, ele era muito dependente dela, ela entregava o prato na mão dele para ele comer, ele, sabe, aquele cara que cresceu assim, não sabe fazer nada em casa. Eu lembro que no dia que a irmã faleceu, e ele morava só ele e ela, porque as filhas já casaram, e eu falei assim, ele estava meio perdido, eu falei assim, irmão, você vai dormir em casa? Ele, vou, pastor, vou dormir em casa. Eu falei assim, eu vou dormir lá com você. Aí ele, não, pastor. Eu falei, não, eu vou dormir lá com você. Aí eu falei com o Dijane, eu vou lá dormir lá na casa dele, porque eu estou sentindo que ele está meio perdido. E aí chegou em casa, tomou banho, eu falei, querido, pode deitar. Aí eu deitei lá na outra cama, e aí ele acorda sempre cedo, ele acordou mais cedo do que eu, e eu vi que ele estava mexendo lá no fogão e não estava achando nada, sabe, o cara perdido. Aí eu cheguei perto dele, abracei e falei assim, queridão, não precisa fazer nada, nós vamos tomar café na padaria, não precisa fazer nada, porque você não sabe fazer nada aqui. Ele disse assim, pastor, está sendo muito difícil, porque tem 35 anos a gente casado, e é o primeiro dia que eu não tenho minha companheira do lado, eu não sei o que fazer. Eu disse, eu sei que você não sabe, vamos embora. A gente foi para a padaria tomar café, e teve aquele velório, e o enterro, e aí já tem um ano, e recentemente eu conversando com ele, levando ele para uma cirurgia, lá na Barra, que ele fazia uma cirurgia de catarata. Eu falei assim, queridão, e aí, como é que está o coração? Ele falou assim, pastor, eu estou tendo um problema, porque eu preciso de uma companheira, e eu não sei o que fazer, porque como é que eu vou falar para as meninas isso? Queridos, eu falei com ele, não, vai chegar o momento certo. E aí depois ele chamou as meninas para conversar sobre isso. Uma, eu sabia que ia aceitar muito bem isso, mas a outra, que foi essa que eu falei, ela saiu de lá daquela sala revoltada, ela não queria nem ver a cara do pai. Assim, não. Ela falou para ele assim, pai, a sensação que eu tenho é que minha mãe não morreu, uma hora dessa ela vai aparecer aqui. O senhor está falando em casar de novo? Não. E ela saiu dali assim. E aí ele me ligou, eu falei, querido, calma, vamos caminhar um dia de cada vez. Vai chegar o momento que ela vai estar pronta, agora não, porque foi um grande susto para ela. Ela era mais próxima com a mãe, então ela sentiu mais a morte. Não que a outra não sentiu, mas a outra era mais próxima do pai. E quando eu tive uma conversa com a outra, ela disse assim, não, pastor, eu entendo, papai precisa de alguém mesmo, tal, ele mora sozinho, vai ser bom. Ela só falou assim, depende de quem é a pessoa, né? Porque se for uma pessoa que não vai querer a gente, não vai aceitar, eu falei, não, ele já sabe, né, que ele não é sozinho, ele tem as filhas, tem as netas, então essa pessoa vai vir para, né, para somar e não para dividir. E, queridos, ele encontrou uma pessoa maravilhosa, pensa numa pessoa boa. Quando todo mundo viu quem era, até a própria igreja, né, que a gente acostumado com a outra irmã a vida toda, então o primeiro dia que ele chegou com essa irmã lá, ficou todo mundo da igreja assim, né, meio sem querer olhar, e chegava um perto de mim, pastor, e agora, o que a gente faz? A gente fala com ela ou não fala? Eu falei assim, fala com ela, gente. Ué, a gente vai ter que, né, a gente vai ter que lidar com isso. Até eu, quando ele trouxe a senhora para conversar comigo, eu falei, meu Deus, e agora? O que é que eu vou falar aqui? E ela é uma pessoa maravilhosa. E eu falei assim, não, que bom, né? Eu não sei nem o que eu falei aquela hora, eu fiquei tão assim também que eu fiquei meio perdido ali, mas foi bom. Mas a outra filha, ela até parou de ir na igreja, porque ela não queria olhar o pai
a que estava no lugar da mãe dela, ela não queria. E ele preocupado, pastor, vou perder minha filha. Eu falei, não, moço, calma. Ela vai entender, ela vai abrir o coração. Então tem a questão do tempo, sabe? Por isso que eu estou contando essa história, né? Tem um tempo. E por mais que você decida ir lá pedir perdão, mas calma, pode ser que não seja aquele momento. Vá orando, vá pedindo a Deus a oportunidade, vá pedindo a Deus para tratar o coração da pessoa, para quando você chegar lá o terreno está pronto, né? Compartilhe isso com alguém para orar junto com você, para você ir lá e conversar. Então tem um tempo. Além do tempo, tem um lugar. Tem um lugar. Outro dia, uma irmã lá na igreja falou assim, pastor, eu queria dar uma palavra aqui na igreja sobre uma coisa que me aconteceu. E eu falei, amém, irmã. Aí eu passei o microfone para ela, ela foi falar. Queridos, ela usou o lugar errado. Publicamente ela expôs toda parte da família dela. Ela disse assim, fulano, eu queria pedir perdão a você porque eu fiz isso e não sei o quê. E ninguém na igreja sabia de nada daquelas coisas, que era coisa da família. Ela expôs assim todo mundo. E eu falei assim, meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer com isso, né? E eu tentando, tá bom, irmã, amém? Ela, não, pastor, eu tenho que terminar de falar. Eu falei, pronto. Queridos, até hoje está difícil resolver aquilo. A semana passada, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, falou assim, pastor, eu decidi que eu não vou mais na igreja, porque eu estou muito ferida, e eu feri também, e eu não vou mais, porque eu não consigo. Ela está meio que desligada da família. É uma família muito unida, eles fazem tudo juntos, mas ela não tem mais acesso. Por quê? Porque ela escolheu o lugar errado. Ela devia ter reunido a família, não é? Já que era um assunto familiar. Ali seria o lugar ideal e conversar. Pastor, o senhor me ajuda nisso? Tá, vamos reunir a família, vamos conversar, vai dar certo. Mas ela usou o lugar errado, ela expôs todo mundo. Então, o tempo certo, o lugar certo, isso é importante para pedir perdão. Porque se você fizer isso no lugar errado, vai dar errado, porque você vai envolver mais, vai piorar a situação. Então, escolha o tempo certo e escolha o lugar certo para fazer isso, sabe? E o terceiro é você usar as palavras certas para isso. E eu até olhei esse livro aqui, que é o livro Aprofundando a Restauração da Alma, que a gente usa, né, no programa de cura, que é o último livro do programa de cura. E no capítulo 8, gente, aliás, no 8º passo, né, melhor dizendo, o 8º passo trabalha sobre essa questão de você pedir perdão, ir até alguém para pedir perdão, né? Deixa eu até ler aqui o que é o... Você tem uma ideia. O 8º passo fala assim: fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. Então, o 8º passo fala sobre perdão, é o título do 8º passo. Mas esse 8º passo, ele trabalha muito essa questão de você ir, né, até alguém que você ofendeu, ou que você precisa pedir perdão e pedir perdão. E eu achei interessante que aqui nesse 8º passo, ele usa as 5 formas erradas de pedir perdão. Porque alguém pode achar assim, não, pedir perdão é só ir lá e pedir perdão. Mas existe a forma errada de pedir perdão, formas erradas de pedir perdão, e existe a forma certa de pedir perdão. E eu quero usar esses últimos minutos aqui para falar com vocês sobre isso. Primeiro, 5 erros no modo de pedir perdão. E eu vou mostrar como está aqui, né? A pessoa chega para outra e diz assim, me perdoe, mas
você também fez isso, né? Você não ajudou. Eu errei, mas você também, né? Poxa, queridos, quando você diz assim, me perdoe mais, isso cancela o pedido de perdão. Porque quem vai pedir perdão não está lá para reivindicar nada. Não tem que ir lá para colocar peso na coisa. Tem que ir lá para, né, dizer assim, olha, eu vim pedir perdão. Porque quando você diz assim, me perdoe mais, esse mais é um ataque. Você está atacando a pessoa dizendo, olha, mas eu fiz porque você também fez. E aí não resolve. Já viu aquela pessoa que vai pedir perdão e já diz, mas também você não... E aí não resolve, não tem... como diz, a peleja piora, né? Ao invés de ajudar, piorou a situação. Por quê? Porque ela usou a expressão errada. A outra expressão é, desculpe se eu machuquei você. Sabe, esse pedido de desculpa... aqui diz assim, que o pedido de desculpa é muito diferente do pedido de perdão. O primeiro não admite pecado e nem necessariamente se responsabiliza. Se alguém disser, me desculpe, se eu atrasei, geralmente não faz sentido responder, eu te perdoo, porque ela está pedindo desculpa, mas ela não está admitindo o erro. A resposta mais apropriada ele diz assim, é algo como tudo bem, mas quando houve pecado, não está tudo bem, é preciso perdão, e para obter isso é preciso pedir perdão. Então não é me desculpe se eu ofender você, me perdoe, porque eu ofendi você. Porque a desculpa não traz, não é? O pedido de perdão à tona. A terceira forma é me perdoe se ofendi você. Sabe, essa expressão se põe a responsabilidade na pessoa ofendida. Me perdoe se eu ofendi você, é tipo assim, mas você também é muito melindrosa, né? É muito cheio de mimimi, tudo que a gente faz tem que vir aqui pedir perdão para você, porque você se ofende muito fácil. Então, me perdoe se eu ofendi? Não, me perdoe porque eu ofendi você. Porque quando você coloca o se, é como se tipo assim, poxa vida, né? Mas também, né? Eu tenho que vir aqui pedir perdão porque você se ofende fácil demais. Então, me perdoe se eu ofendi? Não, me perdoe porque eu ofendi você. E a pessoa que está pedindo perdão, quando ela diz me perdoe se eu ofendi você, ela não está assumindo a culpa. Ela está meio que dizendo assim, se você não fosse uma pessoa, né, tão assim, não precisava nem estar pedindo esse perdão, né? Porque também não foi um negócio assim, né? Precisava pedir perdão, mas tá bom, né? Já como você quer que eu peça perdão, então eu vou pedir. Mas não foi essa coisa toda. Então rouba isso. A pessoa não está admitindo. A outra expressão, queridos, a quarta e eu falo para a Dijane, né, para minha esposa, que capixaba gosta muito de usar isso, né? Mas é mais quando a gente vai embora, a gente está na casa da pessoa, fica hospedado lá, a pessoa, né, dá comida para a gente, o quarto bom, igual está ali na casa do Marquinhos, da Lânio, o ar-condicionado. Eu tomei o controle da mão dele para ele não desligar, né? Porque senão de noite ele ia desligar, ia me deixar no calor. Eu falei, me dá esse negócio aqui. Então, aí quando você vai embora, a pessoa fala assim, desculpa qualquer coisa. Eu falei, mas desculpar o quê? Né? Então tem gente que quando vai pedir perdão, gente, usa essa expressão, ei, desculpa qualquer coisa, né? Ué, mas qualquer coisa o quê? Porque se você vai pedir perdão, você tem que ser específico. Não é olha, eu vim aí, né? Mas sabe como é que é, né? Desculpa aí qualquer coisa que eu fiz. E a pessoa diz, não, mas o que foi que você fez? Quem vai pedir perdão, gente, precisa ser específico. Olha, me perdoe,
porque aquele dia eu falei isso e isso e isso, eu não deveria ter falado. Me perdoe porque eu fiz isso contra você, não deveria ter feito isso. Precisa ser específico. O dizer, me desculpe, desculpe qualquer coisa, me perdoe qualquer coisa, me perdoe pelo que fiz, sem especificar o que foi feito, todas essas expressões, elas estão escondendo o pecado, ela não está dizendo. Alguém já disse que quando a gente vai até Deus e diz: Senhor, perdoa os nossos pecados, não é? Deus diz assim: qual é o pecado que você quer perdão? Porque às vezes a gente quer receber perdão por atacado, né? Sem lembrar que a gente peca a varejo. Né? A gente peca a varejo e quer pedir perdão por atacado. Senhor, perdoa todos, né? E Deus diz: não, mas qual é o pecado? A gente sabe, gente, que o que funciona é dizer: Senhor, me perdoa porque eu menti aquele dia, me perdoa porque eu fiz, tratei de maneira errada esse negócio, me perdoa por isso. E isso é o que realmente, com o coração arrependido, vai liberar perdão de Deus. E quando a gente vai até uma outra pessoa, vai a alguém para pedir perdão, a gente precisa ser específico no que está pedindo perdão. Me perdoe porque eu falei com você dessa maneira, eu não deveria ter falado. E aí, gente, às vezes isso acaba não trazendo, o perdão, porque a pessoa pediu o perdão de forma errada. E o quinto que coisa, eu machuquei você, não é? É tipo assim: eu nem percebi, mas eu machuquei você. Mais uma vez aquilo, você também é muito melindrosa, cheio de frescurinha, tudo se machuca, tudo magoa, mas tá bom, eu machuquei você, tá bom, eu vou pedir perdão. É como se você estivesse dizendo para a pessoa que tá bom, eu vou te pedir perdão, mas você também é demais, Então isso não funciona. Isso não funciona. Então, essas 5 maneiras, me perdoe, mas desculpa se eu te machuquei, me perdoe se eu ofendi você, desculpa qualquer coisa, eu ofendi você, nem percebi, que eu ofendi. Isso não funciona. Então, quando geralmente alguém vai pedir perdão, queridos, e usa expressões, usa palavras, usa formas como essa, a pessoa não consegue melhorar ou não consegue realmente ter o perdão porque ela usou expressões erradas. Então, para pedir perdão para alguém, a gente precisa do tempo certo, a gente precisa do lugar certo e a gente precisa usar as expressões certas, a maneira certa de falar. Porque se você usar o tempo errado, falar no lugar errado e usar as expressões erradas, vai piorar e muitas vezes a situação não vai resolver. Então, muito cuidado com isso. Sobre qual é a maneira certa de pedir perdão. Porque senão a coisa não flui, a coisa não funciona. Pastor, mas qual é a maneira certa, de pedir perdão? Aqui também no livro, ele fala assim: agora eu vou mostrar como podemos acertar pedindo perdão de forma limpa e saudável. Como fazer isso, de forma limpa e saudável? Primeiro, assumir a responsabilidade pelo que fizemos. Me perdoe porque eu fiz isso. Eu fiz. É assumir a responsabilidade. Segundo, não acusar a pessoa, tipo assim: eu fiz, mas também você, não ajudou. Olha o que você falou comigo também, para que eu tivesse falado. Olha o que você fez para que eu tivesse feito. Você não acuse a pessoa. E também não tente se justificar: eu fiz porque eu não estava num dia bom, aquele dia eu estava de TPM, as mulheres, eu não estava bem, por isso que eu falei o que devia. Não se justifique, porque isso não vai ajudar. Terceiro,
seja específico sobre o que você está pedindo perdão à pessoa. Eu fiz isso, isso, isso e isso, e eu quero te pedir perdão. Quero te pedir perdão pela expressão que eu usei, pela forma como falei, então seja específico. Quarto, demonstre um coração contrito, aliás, e dolorido. Né? Perdão aí, viu? Mas, né? Uai, que pessoa que está pedindo perdão, mas parece que está numa festa, né? Não vai funcionar. Mesmo que você tenha intimidade com aquela pessoa. Mas pedir perdão é pedir perdão. E exige um coração contrito, um coração dolorido, um coração de quem está arrependido. E quinto, não pedir desculpas, mas pedir perdão mesmo, porque pedir desculpa, muitas vezes a pessoa não está admitindo o erro. Mas o perdão sim, ela está admitindo, eu errei, eu fiz o que não devia ter feito contra você, eu falei o que não deveria ter falado. Então essa é uma maneira certa, né? Assumir responsabilidades pelo que fizemos. 2, não acusar e nem se justificar. 3, ser específico. 4, demonstrar um coração contrito e dolorido. E 5, não pedir desculpas, mas pedir perdão. Quando se age dessa forma, a gente consegue o efeito que é desejado, que é o pedido do perdão sendo aceito pela pessoa. Então falei com vocês sobre, primeiro, você perdoar, que é necessário perdoar. Segundo, nós falamos sobre você ir e pedir perdão, que também é necessário. Mas, terceiro, e já fechando, eu queria trabalhar com você sobre algo que nós chamamos de auto-perdão. O que é o auto-perdão? Não é? O auto-perdão é você perdoar a você mesmo. Você sabia que tem muita gente que se sente até perdoado por Deus por algo que fez, mas ela mesma não se perdoa? Pastor, não me perdoa. Como que eu fiz isso? Como que eu fui capaz? A gente encontra muita gente, queridos, que não consegue perdoar a si mesmo, e esse é o auto-perdão, que é tão difícil como perdoar alguém e como pedir perdão. O auto-perdão também é difícil. Às vezes a pessoa fez algo que ela, como eu pude ter feito isso? Pastor, às vezes a pessoa diz, eu não presto. Como que eu fui capaz? Às vezes a pessoa ela já venceu aquele problema, mas ela leva a vida sem conseguir se perdoar pelo que fez. E isso também adoece a alma. É não perdoar a si mesmo. E quando a gente não perdoa a gente, sabe, queridos, a gente entra em desacordo com Deus, porque se você imagina, se você se arrependeu, pediu perdão, Deus te perdoou, e você diz, Senhor, o Senhor me perdoou, mas eu não me perdoo, eu não admito o que eu fiz, eu não me perdoo. E muitas vezes é necessário em que a gente olhe para a gente mesmo e diga, eu me perdoo pelo que eu fiz, não deveria ter feito. Tem gente que arrasta o passado, queridos, arrasta o passado a vida toda, porque um dia fez o que não devia, e até já recebeu perdão de Deus, da pessoa às vezes com quem ela errou, mas ela mesma não consegue se perdoar e não consegue restaurar. Sabe, às vezes o ministério na igreja, não, eu não sou pastor, eu não sou digno mais de fazer nada na igreja, porque olha
Olha a minha história. Olha o que eu fiz. Quanta gente, queridos, a gente vê sentado na igreja sem fazer nada. E não é nem porque ela não quer fazer, é porque todas as vezes que ela vai, pensa em servir, até o próprio acusador diz assim: e o que você fez? Está lembrado? Você acha que as pessoas esqueceram? Ou tipo assim, quem você acha que você é? Olha para o seu passado. E a pessoa rouba dela a oportunidade, às vezes até de servir de novo ao reino, servir a Deus, de reacender o ministério, porque ela está olhando para o que ela fez e ela não consegue se perdoar. Eu não sei se isso toca alguém aqui nessa manhã, mas nós precisamos, queridos, também nos perdoar, porque nós cometemos erros e é bem provável que vamos cometer outros, né? Ontem eu estava conversando com o Marcos sobre isso, né? Que algumas decisões que eu já tomei no passado, até a gente brinca, né? Eu falo assim, nossa, mas que jumento que eu fui, né? Como é que eu fui fazer isso? Porque realmente a gente olha às vezes e fala assim, gente, como é que eu falei aquilo? Como é que eu fiz aquilo? Não tem condições, né? Mas a vida é assim, gente, a gente vai amadurecendo, ou não, né? Mas quando a gente amadurece, isso é bom. A gente consegue olhar e dizer assim, não, aqui, não. E o arrependimento é também isso, é tipo assim, o pastor Cote fala, né, que nem que eu tenha que soar sangue, nem que tenha que tirar sangue de mim, mas eu não vou mais fazer isso. Isso é arrependimento. Não vou mais errar nisso aqui, não. Isso aqui já foi. Não é? Agora é assim. A gente vai amadurecendo. Então, não puna você. Viva uma outra vida a partir de agora. Os erros do passado, se você já pediu perdão a Deus, já pediu perdão de repente a alguém que você ofendeu, é daqui para frente, presente e futuro, e viva uma nova vida com Deus. Não deixe que a falta de perdão a você mesmo roube a oportunidade de viver, porque quando a gente não perdoa, quando a gente não vai em busca de pedir perdão, e quando a gente não perdoa a gente mesmo, a gente não está vivendo, a gente está só passando pela terra, sem viver a vida abundante que Jesus quer que a gente tenha nesse mundo. Amém? Para terminar, eu lembro de alguns anos atrás, eu sempre tive um relacionamento muito difícil com meu pai, porque eu sou o filho mais velho e eu cresci mais ou menos até uns 10 anos de idade. Eu via meu pai bebendo muito e chegava em casa bêbado e quebrava as coisas em casa. Ele nunca agrediu minha mãe, mas ele, quando bebia, era um homem muito violento, se transformava, né? E eu, filho mais velho, eu via aquilo muito. Mas um dia meu pai chegou em casa, reuniu a gente e disse assim: olha, para minha mãe e para os meus irmãos, a partir de hoje eu não bebo mais, eu vou ser outra pessoa. E ele não estava na igreja ainda, e eu fiquei olhando para aquilo, né? Eu disse assim, bom, vamos ver, né? Era uma segunda-feira e geralmente ele começava a beber na sexta, né? Eu falei, vamos ver sexta-feira. E chegou sexta, ele não bebeu. Sábado meu pai estava em casa, porque ele saía do trabalho na sexta, ia beber e só aparecia lá em casa no domingo à noite. Ele ficava o final de semana. Minha mãe, na época, eu lembro, a minha mãe, por falta de sabedoria, me colocava para ir andar na cidade, era uma cidade pequena, né, no interior, para ver onde é que meu pai estava. E eu já sabia os lugares que ele frequentava, eu ia, batia lá onde ele estava, né? E como é que meu pai me comprava? Eu gostava de refrigerante, toda criança, né? E bala. Ele disse, senta aí, meu filho, toma aqui um refrigerante, uma bala. E eu ficava ali, mas eu sabia que minha mãe estava sofrendo em casa. E aquilo foi criando uma revolta dentro de mim.
A ponto, irmãos, de que com 10 anos de idade eu falei para minha mãe: eu estou crescendo, eu posso trabalhar, ajudar a senhora, separa do meu pai e a gente vai viver. A gente tem a casa que era nossa, então toca esse camarada daqui, nós vamos viver nossa vida. Tinha meu avô que morava perto, a família, meu avô não, já tinha dito para minha mãe, e eu vi isso, gente, eu era criança, olha, eu via meu avô falando: não, a hora que você quiser, pode deixar que eu garanto. E eu, criança, via aquilo, que às vezes a gente acha que a criança, né, tá, mas eu percebi aquilo. E aí eu disse: meu pai não é necessário aqui. Meu pai não bebeu mais. Pouco tempo depois, meu pai aceitou Jesus, e eu vi o dia que ele aceitou Jesus, porque naquele dia a gente não ia em igreja nenhuma, né? A gente não era católico, não era nada, a gente não ia em lugar nenhum, né? Porque às vezes tem aquela pessoa: não, qual é a sua religião? Eu sou católico, mas ela nunca vai, né? Mas diz que é. A gente não era nada, meu pai não criou a gente na igreja, a gente não ia. E um dia ele falou assim: nós vamos na igreja. Eu falei: na igreja? Foi todo mundo. E eu achei que era a igreja católica, né? A gente vai e passou da igreja católica, foi parar numa igreja batista. Eu falei, aí eu passava ali direto, né? Eu falei assim: a gente nunca entrou em igreja nenhuma, e vai ser essa, mas tá bom, a gente entrou lá. Sentou lá, teve o culto, aquilo era a gente que não é, a gente é crente, a gente não imagina para um não crente o que é o ambiente da igreja, né? Pensa num lugar, sei lá, eu falei assim: gente, esse lugar não existe, é outro mundo, né? Uma criança de 10, 11 anos, eu olhava para aquele lugar, o povo cantando, eu falei: meu Deus. E naquele dia meu pai, minha mãe, meu tio levantaram a mão e foram lá na frente, aceitaram Jesus, e eu fiquei: o que é aceitar Jesus? Eu não sabia, mas eu percebi que daquele dia em diante muita coisa lá em casa mudou. Meu pai mudou muito. Meu pai mudou. Meu pai era um pai agora, um cara presente, um cara, né, não bebia mais, estava ali sempre com a gente, levava a gente para passear, e todo dia, até hoje, gente, meu pai, eles moram só, né, meu pai e minha mãe, que eu já casei, meu irmão, minha irmã. Se você for dormir lá em casa, a gente fala lá em casa, né, porque o caso de pai e mãe é sempre lá em casa, né? Se você for dormir lá em casa, eles acordam, antes de tomar café, tem que ler a Bíblia e ler o manancial, né, o capítulo do manancial daquele dia, e aí eles vão orar pelos filhos, orar por tudo, não sei o quê. E meu pai anota lá o aniversário de quem é a pessoa naquele dia, do missionário, não sei o quê, e tem que orar por tudo aquilo para depois tomar café, todo dia. Meu pai fazia aquilo com a gente, depois que aceitou Jesus e começou na igreja, todos os dias de manhã tinha que ter aquele momento. Aquilo foi precioso para a gente. Eu vi meu pai mudando, né? Mas eu tinha uma revolta dentro de mim. E eu cresci, e eu não conseguia estabelecer uma conversa com meu pai, nem ele comigo, a gente sempre foi muito distante. E depois, com 21 anos, eu fui para o seminário, fui lá para Vitória, Marquinhos me adotou, fui lavar boia todo final de semana na casa dele lá. Mas foi uma benção. Não sei para ele, mas para mim foi. Para mim foi bom demais, né? O cara morava sozinho, não tinha onde comer, falou: opa. Ele me chamava para ir, eu já estava esperando, né? Sexta-feira, última aula, eu já estava com a mala pronta. Se ele não me convidar hoje, eu estou no final de semana no sal, onde é que eu vou comer, né? Não, vamos lá para casa. Falei: oh Deus, obrigado. E ele ainda tinha carro, gente, ele me dava carona e tudo de carro, não precisava nem de ônibus. Mas aí, gente, naquele ano, eu fui morar em Vitória, e aí a gente começa a refletir um pouco, né, sobre a família, sobre o pai e tal. E eu lembro que naquele ano, no Natal, eu fui passar o Natal em casa. E aí estava tendo um culto de Natal, assim, na igreja. E eu estava sentado com meus pais, e no meio do culto, meu pai me chamou e falou assim: meu filho, eu preciso falar com você.
falei, tá, pai, quando chegar em casa a gente conversa. Eu disse, não, mas eu queria conversar agora, hoje. Falei, deve ser alguma coisa. Eu comecei a imaginar um monte de coisa, né? Eu falei, meu Deus, está doente, sei lá, vai separar da minha mãe? Não, não deve ser, né? Porque eles são apaixonados pelo outro, então não sei. Aí nós fomos numa sala lá na igreja, a gente sentou, e ele chegou para mim e disse assim, meu filho, olha, eu sei que no passado, isso, mais de, sei lá, uns 10 anos atrás, né, ou mais, eu fiz muita coisa errada, você é o filho mais velho, presenciou muita coisa que eu fiz, que eu falei, e por causa disso a gente não consegue estabelecer uma amizade. Eu tenho uma proximidade com seu irmão, com sua irmã, mas com você a gente não consegue. E eu queria pedir perdão para você, meu filho, pelas coisas que eu fiz. Eu queria ser seu amigo, queria que você fosse meu amigo, queria que a gente compartilhasse as coisas, né? E eu não sei se você, né, realmente, o que você queria falar para mim. E eu falei assim, meu pai, realmente, né, esses anos todos eu tenho guardado um ressentimento, alguma coisa, mas acho que já passou, eu amadureci, né, saí da fase aí de adolescente também, e eu recebo, né, o seu pedido de perdão e a gente, eu nunca tinha dado um abraço no meu pai, com 21 anos. Não é aquele abraço assim de encontrar e tal, e, meu pai, tudo bem? Mas abraçar mesmo e dizer assim, esse cara é meu amigo, eu sou amigo dele, nunca. E naquele dia, pela primeira vez, nós nos abraçamos. E meu pai chorava, e eu chorava. Gente, aquilo marcou a nossa vida. Pensa num amigo que eu tenho, é meu pai. Pensa num amigo que ele tem. Quando ele precisa de socorro, meu filho, vem cá. Recentemente ele sofreu caiu em casa e precisou, né, de passar por uma cirurgia. E eu fui para lá, né, para ajudá-lo. E foi engraçado, né, porque eu nunca vi meu pai sem roupa. E aí eu tive que dar banho nele lá no hospital, né? E ele ficava assim, e agora? Eu falei, mas tirar a roupa. Aí ele, né? Tem que tirar. Eu falei, como é que eu vou te dar banho sem roupa? Aí tirou a roupa, meio assim, né? E aí eu dei banho nele. E aí ele, meu filho, que bom que você está aqui, né? Porque se fosse sua irmã, como é que ia ser? Eu falei, não, eu acho que minha irmã também ia fazer, né? Vai fazer o quê? Mas o filho, né? O homem é melhor, né? Mais tranquilo, a enfermaria lá só tinha homem. E gente, pensa 2 dias, né, que eu fiquei com ele lá. Pensa num tempo bom, né, de cuidado, E aí eu vim para Pinheiros e na outra semana eu fui e fiquei mais uma semana com ele e minha mãe em casa. E eu pude ajudar, né, fazer curativo nele e tal, e cuidar. Mas eu estou te contando isso porque naquele dia, e a gente está falando sobre perdão, quando ele me pediu perdão, eu o perdoei, e nós nos perdoamos, né, mutuamente, porque eu também já tinha feito e falado coisas para ele. Aquilo foi muito bom, aquilo me ajudou a crescer, aquilo, sabe, retirou um peso de mim. E como eu falei para vocês, né, meu pai é um amigo maravilhoso, e eu estava roubando de mim mesmo por não perdoar, por ficar ressentido de longe. Não tem nada contra, não, mas eu, né, porque tem isso, né, não tem nada a perdoar, mas eu também não quero muito me aproximar, e eu perdia de ter esse convívio com meu pai por isso, que é um homem maravilhoso, mas que eu me distanciei por causa de algo. Não tinha uma coisa específica, tinha coisas assim que foram acontecendo que foi afastando a gente. E Deus nos aproximou e foi maravilhoso.
Então, muito cuidado, para que, sabe, essas coisinhas pequenas que vão acontecendo no dia a dia, porque às vezes quando a gente fala de perdoar, você nem imagina o que é de repente, mas existem coisas que estão nos distanciando uns dos outros, e a gente precisa sentar, conversar, perdoar, ou pedir perdão, ou perdoar a si mesmo, para que o amor de Deus se derrame por completo em nossa vida. Amém? Vamos orar? Fique de pé, por favor.